Neste módulo 6, veremos a parte prática de banco de dados, tá? A partir de uma ferramenta de um site chamado vertabelo.com, em que você consegue fazer a manipulação e projeção de banco de dados, tá? Neste caso aqui, quando você for fazer o primeiro acesso, você vai em SingUp, né? Aqui para criar a sua conta inicial para poder ter acesso. Eu indico que, se vocês tiverem já o e-mail institucional de vocês, né, do IF Goiano ou de outra instituição que você faça parte, você faça o cadastro a partir dela, clicando aqui em estudantes, tá? Ó, registrar por aqui. Por quê? Quando você faz o registro aqui nesta outra guia, você acaba tendo mais recurso, tá? E opções de criações maiores de banco de dados maiores, tá? Então, eu recomendo que vocês façam utilizando aqui dessa forma, em que ele vai pedir alguns dados institucionais, o site da sua instituição, o nome, qual curso que você faz, uma projeção do curso, tá? De término, e aí coloca uma projeção bem distante, tá? E você cria a sua senha, coloca o seu e-mail institucional, login e confirma aqui os termos, ok? Após isso, após você criar, você vai poder fazer o primeiro acesso, né? Eu já tenho aqui uma conta nele, no Vertabelo, e clica em login. Quando ele inicia, né, ele possui esse layout, tá? Em que nele a gente consegue observar, ele é bem intuitivo. Nessa primeira guia tem uma parte dos documentos que você tem, as configurações da sua conta, My Account, né? Se você clicar aqui, pessoal, é o que eu falei, ó, quando você utiliza aquele plano lá que é gratuito para estudante, você consegue um número maior de modelos e de tabelas, fazendo, né, de forma gratuita, aqui na própria ferramenta, tá? E algumas outras informações aqui da sua conta. Tem aqui o Help também, que você pode consultar algumas documentações do próprio site, né, de manipulação. Aqui vai ficar o seu nome, tá? Esses projetos que são criados aqui, você pode compartilhar com alguém, tá? Seja com um professor, com outro amigo, enfim, ou no ambiente de trabalho com outro colega de trabalho. E, ao mesmo tempo, você pode fazer as alterações simultâneas, tá? E abrir um chatzinho lá com ele e tudo mais. Nesse menu aqui acima, a gente tem para criar o projeto, né, criar um novo documento. Você pode criar uma pasta, organizar em pastinhas aqui embaixo, tá? Aqui o botão que eu falei para vocês de compartilhar, de copiar. Tem para você visualizar como é que seria, para você fazer o download do seu banco de dados, meio que ele aqui já esquematizado, tá? Renomear, excluir, enfim, tá? Fazer o download, o upload diretamente fazer o upload diretamente do script SQL, que eu vou explicar logo mais à frente, tá? E aqui neste guia ao lado, você tem, vai ficar as pastinhas que você tenha, as que você tem compartilhado, os documentos recentes e o que você excluiu. A primeira vez que você for logar e aparecer essa tela, vai aparecer os modelos, ó, que são esses dois aqui. Que é o modelo SQL, o modelo físico, tá? E tem um modelo de script. Se você clicar aqui para observar, ó, basta dar 2 cliques, já é um modelo, ele demora um pouco, às vezes, para carregar, depender da velocidade que você tenha, da sua internet, mas ele é bem leve, ele não é bem leve mesmo. Aqui, ó, você pode projetar seu banco de dados utilizando nessa estrutura, tá? Tipo um ML, e aí você vai colocar ele vai ficar nesse estilo, nas suas tabelas. Essas linhas são os relacionamentos que você vai projetar para o seu banco de dados, tá? Mas esse aqui é mais um exemplo que ele deixa. E aqui, ó, aparece tanto o nome da tabela quanto o nome das colunas. Aqui, como eu falei para vocês, né, na aula anterior, aqui são os tipos dessas colunas, né? Se é um inteiro, se é um varchar, tá? Se é um decimal. E esse PK, aqui, PK e o FK,
seria se naquela tabela possui uma chave primária ou uma chave estrangeira, tá? Então, vamos lá. Vou fechar esse exemplo que ele criou e vou criar um aqui do zero. Quando você clica nesse primeiro, que é para você criar, ele dá 3 opções. Você quer criar só como se fosse o fluxogramazinho, só um modelo lógico do banco de dados, ou você quer criar já com um modelo físico mesmo, além do fluxogramazinho, tá? E o último aqui seria o script SQL, que aí você já pode fazer, sem precisar dessa interface, você já pode criar ele ou importar por linhas de códigos, tá? Eu vou fazer aqui o exemplo na aula de hoje, nesse segundo aqui, que é o modelo físico, tá? Você vem aqui e aperta em Create. E aí, o que eu acho bacana desta ferramenta, deste site, é que você tem várias opções de importação desses dados no futuro, né? Você pode utilizar para a linguagem PostgreSQL, o IBM, para Oracle, SQL Server, ou MySQL, as versões de 5 em diante, tá? E aí, basta você definir aqui qual é que você deseja quando você for importar esse banco de dados, e ele já vai importar com as configurações para aquela base de dados, tá? Neste caso aqui, quando ele fala se contém, né? No caso, eu vou colocar aqui como ele está vazio. Mas se você já tiver algum escopo de algum outro que você tenha feito, basta você fazer aqui, escolher o exemplo, e você fazer o upload dele e começar a editar a partir dele. Eu vou criar aqui um vazio com o nome exemplo, tá? Da tabela. E aí, eu vou clicar aqui em Start para iniciar o modelo. E aí ele cria aqui um modelo, um banco de dados ele vazio, tá assim. A partir disso, quando você cria ele, aparece uma nova guia aqui do lado, que é um modelo estrutural, no qual aparece para você criar tabelas, incluir referências, ou seja, fazer os relacionamentos, tá? Aqui em cima também tem para você salvar, compartilhar, imprimir. Eu vou explicar para vocês no final como é que você pode importar, enfim. Tá? Vamos ver aqui um passo a passo. Sim, aqui nessa outra guia, a terceira, são as propriedades. Tá? Ó, digamos que você criou este banco de dados, mas com a finalidade no caso aqui foi o PostgreSQL, né? Na questão baseado no PostgreSQL. Digamos que no futuro você queira modificar ele. Basta você clicar aqui em Change e você muda para outra linguagem, caso você queira outra com o tempo, tá? E aí ele faz as modificações. Mas aí eu vou deixar no que estava mesmo, ok? Na PostgreSQL. Nesse caso aqui, ó, aparecem essas guias para que facilitam bastante a criação da tabela. Então aqui, ó, para você criar uma tabela, basta você clicar aqui neste botão e clicar aqui de volta, ó, e ele já cria a tabela. A tabela ali está vazia, né? Aí, no menu aqui, no terceiro menu, aqui ao lado, você pode ir modificando. Por exemplo, digamos que você queira criar uma tabela chamada funcionário, certo? Se você quiser fazer algum comentário aqui, pode fazer, entendeu? É tranquilo. No caso aqui, você pode adicionar colunas, ó. Basta clicar nesse botão e ele já vai dar um indicativo que você pode criar a coluna. Você vai dizer o nome da coluna. Por exemplo, eu vou criar code do funcionário, tá? Abreviado aqui. E eu digo que o tipo dele é inteiro, certo? Pronto. Criei um código. Aí eu vou dizer aqui que ele é uma chave primária, tá? PK seria uma chave primária. Eu vou e coloco e marco a caixinha. Aí eu posso criar outra coluna. Clico aqui em add coluna e vou colocar uma outra aqui. Vou colocar nome. Esta coluna nome, ela não é inteiro, né? Aí eu vou vir aqui para modificar o tipo. E aí existem vários. Aí você pode definir, tá? Eu vou colocar aqui como se fosse um string do tipo varchar,
tá? Essa porcentagem que ele fala aqui, ele recomenda que você diga a quantidade de caracteres. Digamos que a pessoa tem até 15 caracteres para preencher um nome, tá? E aí você depois dá um Enter e aí fica, ó. Eu criei uma tabela chamada de funcionário, em que tem um código do funcionário e o nome dele, né? Um é inteiro e o outro é do tipo baixar. Aí digamos que agora você deseja que, sim, aqui, quando você clica nela, volta nessas opções aqui do lado. Caso você queira fazer alguma restrição ou alguma condição para a chave, para a chave primária, no caso aqui, ou você quer indexar alguma outra informação, basta vir aqui. E essa última coluna aqui embaixo, onde está colorido, né, é a apresentação de erros. Quando você for testar, ele já dá algum tipo de indicativo. Ok? Digamos que a gente queira criar uma outra tabela agora. A gente vai vir aqui, ó, de novo, no desenhozinho da tabela. Eu vou criar uma outra aqui ele já vem com o nome tabela 2, né, table 2, e aí você dá um nome aqui. Eu vou colocar departamento. É o nome desta tabela. As colunas, eu vou colocar código, departamento, código dep, e eu vou dizer que ela é do tipo primária também, para esse banco de dados, para essa tabela. Depois eu vou dizer aqui que cada departamento vai ter uma desk, né, que é uma descrição. Essa descrição era do tipo, vou botar aqui, baixar, e ela pode ser de até 10 caracteres, tá? E clica no Enter ou no OK, e aí tem vários outros, tá, pessoal? De tempo, de data, de string, enfim, tá? Você pode definir aqui a depender da que você queira, tá? Beleza. Você criou já dois bancos de dados aqui. Para que você faça o relacionamento entre eles, que são aquela linha que a gente viu no modelo, basta você vir aqui ao lado, que são as referências. Você quer dar uma referência? Você clica nela e aí você clica de uma para outra aí e arrasta, tá? Ops, perdão. Aqui demorou um pouquinho, ele foi 2 vezes. Basta eu clicar aqui e pedir para deletar essa referência. Certo? Ele criou 2 referências que eu cliquei 2 vezes. Quando você clica nessa referência, como eu falei para você, essa referência nada mais é do que aquela questão de cardinalidade, né? Se é de 1 para 1, se é de 1 para n, tá? Que a gente tem que definir isso num banco de dados. Para isso, tem aqui, quando você clica na linha, basta você clicar aqui em cardinalidade, né? E você define se essa cardinalidade ela seria de nenhum funcionário para muitos, se seria de nenhum funcionário para um, se de um para muitos departamentos, enfim. O projetista do banco de dados é quem iria definir esta questão de cardinalidade. Por exemplo, digamos que cada funcionário aqui na minha empresa só pode ter um departamento. Então, eu seleciono aqui de 1 para 1. E ele vai ficar aqui nesse formato, deste tracinho, tá? Para que eu consiga importar esses dados, professor, digamos que você fez várias tabelas e você quer importá-las daqui, né? De modo a você ver o SQL, por exemplo, como a gente viu na aula anterior, aqueles códigos. Basta você vir aqui no botão gerar script SQL e ele diz para você se você quer criar com as tabelas, referências, você indica que você quer gerar, né, um SQL. Ele já diz o formato aqui. Basta você salvar ele, né, ou fazer o download, então você salva, fazer o download. E aí você faz o download para o seu computador do SQL e depois você pode importá-los para qual a linguagem, né, ou qual ambiente que você esteja projetando. Você meio que cria os moldes aqui e depois importa esse banco de dados para lá.
É importante salientar também que você não precisa necessariamente fazer essa importação para gerar esses códigos, né? Se você quiser pelo menos visualizar antes de fazer o download, você pode clicar, por exemplo, em uma tabela, ó, e ele aparece aqui em cima, do lado de propriedades da tabela, o SQL Preview, que é justamente, ó, se você clicar nele, ele vai aparecer aquele comando que eu expliquei para vocês na aula anterior. Create table funcionário, que ele possui o código e o nome do funcionário. E a última linha aí refere-se a, aqui o código de funcionário, ele é uma chave primária. Certo? É bem legal. Agora, lógico, se você quer importar isso, gerar isso tudo de uma vez, aí você faz de acordo com o que eu falei anteriormente. Porque aqui, para fazer isso, você tem que selecionar cada tabela. Tranquilo? E aí você clica aqui em SQL Server, em SQL Preview, e aí ele vai gerar o código, tá, pessoal? Então, para esta aula, para este módulo, né, essa é a nossa última aula de banco de dados, eu peço que vocês criem uma conta, façam uma simulação com no mínimo 2 tabelas assim, que tenham atributos, tá? Ou seja, colunas, e depois mandem a imagem, dê um print da tela, tá? E mandem lá na seção de tarefas para este módulo, ok, pessoal? Acho que vale 10 pontos, e aí seria a nossa última avaliação dessa disciplina, tá? Do último módulo. E os slides estão lá, que eles explicam mais detalhadamente como foi esse passo a passo que eu fiz aqui com vocês. Se alguém quiser revisar a posterior aula, pode dar uma olhadinha lá, tá? Então é isso, pessoal. Valeu!